Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças pelo teu amor e por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que nos concedes para estarmos fazendo considerações relevantes da tua palavra para a edificação da tua igreja. Dá-nos a graça necessária para que possamos beber da fonte, que a tua palavra é o teu Espírito. Fala conosco e edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Olá, minha gente, nós estamos mais uma vez juntos para darmos sequência a esse nosso assunto da nossa apostila, nossa revistinha, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. E nós estamos na 13ª lição da revista, hoje intitulada Missão para a Europa. Nós vamos estar trabalhando os capítulos 16 e 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos Paulo empreendendo mais uma viagem missionária, né? Dessa vez pelo menos ele tem como objetivo alcançar a Ásia Menor, mas logo ele vai descobrir que o Espírito Santo tem planos diferentes e que, na verdade, os planos do Espírito Santo é levá-lo um pouco mais além da Ásia, um pouco mais para frente. O objetivo do Espírito Santo para com Paulo e a sua comitiva de missionários é conduzi-los até a Europa e fazer chegar o Evangelho ao continente europeu. Mas a coisa não vai acontecer de uma hora para outra. Paulo sai, realmente empreende o esforço para chegar na Ásia Menor, e na cabeça dele, ele não só vai estar visitando aquelas igrejas onde ele já estivera na primeira viagem. Isso é um plano muito bom, é um plano nobre, e também alcançando outras localidades. Isso está na cabeça dele, isso está nos planos que dão o pontapé inicial nessa empreitada. Mas a coisa não vai acontecer exatamente como ele está pensando. Então, ele vai, ele visita igrejas, ele confirma aqueles irmãos, ele fortalece o ânimo, fortalece a fé, as coisas estão indo muito bem. Mas, de repente, o Espírito Santo começa a agir de modo diferente. O modo diferente é porque desta vez o Espírito Santo vai impedir o apóstolo e a comitiva de avançar na sua empreitada, no seu plano de ação. É curioso porque nós estamos acostumados com a ação do Espírito Santo abrindo portas, com a ação do Espírito Santo encaminhando, e isso é uma visão que é tão comum e ela é tão desejada que, em geral, os cristãos, quando oram a Deus a respeito de alguma coisa, no íntimo, eles estão orando, pedindo ou esperando, pelo menos, que o Espírito Santo abra portas, crie ou estabeleça meios para que aquilo que se deseja, aquilo que se almeja, aquilo que se busca, seja alcançado. Porque a gente tem no inconsciente aquela ideia de que o Espírito Santo age abrindo portas, providenciando meios, caminhos, mecanismos para que se alcance
o objetivo desejado, o objetivo apresentado a ele. No entanto, no caso aqui, na experiência de Paulo e da sua comitiva de missionários, não é isso que vai acontecer. Não é isso. A Escritura vai dizer que o Espírito Santo vai impedir Paulo de avançar. Vai impedir a comissão de missionários de seguir em frente dentro daquele plano previamente estabelecido por eles, missionários, por eles, apóstolos e discípulos. O plano vai ser frustrado até certo ponto, porque, muito embora fosse um plano saudável, correto, um plano idôneo, absolutamente ético, pertinente, contudo, não era exatamente o que Deus estava planejando para aquele momento. Então, o Espírito Santo impede, e a gente tem que estar percebendo isso e trazendo lições para nós também nesse sentido. Muitas das vezes, aquilo que nós achamos que é o Satanás que está impedindo de avançarmos num projeto, possa ser que seja o Espírito Santo nos impedindo de ir em frente, porque os propósitos que ele tem são outros. Não quer dizer necessariamente que aquilo que intentamos fazer seja uma coisa má, uma coisa ruim, ou uma coisa que fere ou que contraria os princípios. Não se trata disto. Muitas das vezes trata-se tão somente de um plano e de uma ação que não é plano de Deus para aquele momento. Não é vontade de Deus para aquele momento, porque os planos que ele tem são outros. Então, há que se ter aí sensibilidade para perceber a ação do Espírito, recuar e buscar identificar, discernir qual é a vontade dele e então seguir naquela direção. É o que Paulo nos ensina, juntamente com os seus companheiros. Eles pretendem fazer uma coisa e o Espírito diz, não, não faça. Pretendem ir a determinado lugar e o Espírito diz, não, vocês não vão para lá. E então eles avançam até Troade. Quando eles chegam em Troade, eles já estão saindo da Ásia Menor. Então, Paulo tem uma experiência sobrenatural. Em visão, alguém aparece para ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Não sabemos exatamente quem é essa pessoa. Não é nem não sabemos exatamente, não sabemos de jeito nenhum quem é essa pessoa. Mas alguém da Macedônia chama Paulo para ir até essa região que já é território europeu para ajudar a essas pessoas. Paulo tem a sensibilidade e ele entende, ele compreende perfeitamente que é esta a direção de Deus para a vida dele e dos seus companheiros de missões. Na verdade, aqui nós temos um homem que é sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e ao mesmo tempo, podemos dizer, nós temos aqui um homem que está totalmente em sintonia com o Espírito Santo. Isso é lição para nós. Precisamos estar nessa sintonia com o Espírito Santo para percebermos quando devemos nos deter numa determinada empreitada, quando nós devemos recuar e quando nós devemos avançar
numa outra direção. Isso é significativo. E Paulo teve essa sensibilidade, ele teve inclusive essa humildade, que isso é também uma questão de humildade. Porque muitas das vezes, por uma questão de orgulho, de altivez, de rompante, nós insistimos naquele projeto primeiro, insistimos naquele propósito primeiro, porque acreditamos que é isso que tem que ser feito e qualquer coisa diferente disto vem do maligno. Às vezes não vem do maligno, às vezes vem de Deus, justamente porque aquilo que queremos fazer, embora seja bom, embora seja positivo, seja honesto, correto, verdadeiro, contudo, não representa a vontade de Deus. E nós temos que estar dispostos e disponíveis para fazer sempre a vontade de Deus, porque essa vontade é soberana, supera todas as outras, inclusive a nossa. Então, Paulo nos dá aqui uma lição disso. Ele foi sensível, ele se deteve, abriu mão do seu plano, abriu mão do seu projeto, deteve-se em Troade, e ali Deus falou com ele através desta visão, e ele humildemente se submeteu, aceitou, entendeu que se tratava da vontade de Deus, e então, com a sua comitiva, ele foi para a Macedônia. Então eles chegam, e aqui é interessante observar também, isso é só uma observação que não soma nem subtrai, mas eu vou fazer mesmo assim, é a partir de agora que Lucas, que é quem está narrando os Atos dos Apóstolos, Lucas integra a comitiva de Paulo. A partir daqui, Lucas é uma testemunha ocular de todos os atos missionários de Paulo e de seus companheiros, porque pela primeira vez ele vai usar o verbo no plural, na primeira pessoa do plural, quando ele sai de Troades para a Macedônia. Lucas narra no capítulo 16, nós partimos para a Macedônia. Então ele já se coloca na cena, ele já faz parte desta equipe a partir desse momento. Então você tem Paulo, você tem Silas, você tem Timóteo. Aqui você não vai ter Barnabé, aqui você não vai ter João Marcos. É preciso lembrar o seguinte, que quando Paulo e Barnabé partiram para a primeira viagem, João Marcos foi com eles. João Marcos, que era primo de Barnabé, ou noutras versões sobrinho, isso pouco importa, ele era parente do Barnabé. E por algum motivo que a Bíblia não descreve, em nenhum momento Lucas diz, já no começo da viagem, João Marcos tomou a decisão de voltar atrás e abandonou a equipe e voltou para o ponto de partida, não acompanhou mais a equipe. Não se sabe o porquê, mas alguma coisa desagradável deve ter ocorrido. Nós não sabemos o que foi. E para essa nova empreitada, Barnabé entendeu que deveria levar João Marcos. E Paulo, talvez por ser ainda um Paulo jovem, impulsivo, que ele era bastante impulsível, ele era uma pessoa bastante dura nas suas decisões, até certo ponto. Ele era uma pessoa que não gostava de dar segunda chance, é o que aparentemente a gente percebe, porque nesse momento ele se mantém irredutível e diz: não, João Marcos eu não aceito na equipe, eu vou levar Silas no lugar dele. E bateu o pé e fincou o pé e disse: João Marcos eu não aceito, e ponto final. Então não se sabe o que aconteceu lá naquela primeira viagem que fez João Marcos desistir de continuar na viagem e então voltar atrás.
E Paulo então se mantém firme aqui. Ele diz, eu não aceito, e ponto final. E ele entra numa discussão com Barnabé, e Barnabé então diz, então nesse caso, eu não vou acompanhar você, eu vou para Chipre, Marcos vai comigo. E é quando ele e Barnabé se separam definitivamente. Daí para frente eles não vão mais caminhar juntos nas viagens missionárias. É quando Paulo então, com Silas, segue para a Ásia. Ali eles já vão encontrar Timóteo, que vai ser inclusive um dos maiores cooperadores de Paulo, talvez o cooperador mais próximo do apóstolo, mais íntimo do apóstolo vai ser Timóteo. A gente vê isso até pelas 2 cartas que ele dirige a Timóteo. E ele então segue para a Ásia, e Barnabé já ficou para trás, João Marcos já ficou para trás. Mas a gente sabe que mais tarde, já um Paulo mais maduro, mais idôneo, e na contrapartida também um João Marcos mais maduro, mais idôneo, muito depois, já no final da carreira do apóstolo, João Marcos vai ser muito importante como cooperador de Paulo. E Paulo vai fazer questão de chamá-lo para junto de si, e vai dizer que ele, João Marcos, é muito útil no seu ministério, no ministério de Paulo. Então isso vai mudar lá na frente, lá no futuro, já no final da carreira ministerial de Paulo. João Marcos vai voltar à cena na experiência missionária com Paulo, vai voltar a ser recebido por ele e vai receber um testemunho positivo do apóstolo em relação à sua pessoa. Mas isso muito lá na frente. Nesse momento, Paulo é irredutível. Não quero João Marcos e pronto. E ele segue realmente sem esse companheiro, levando um outro companheiro que é Silas, e mais adiante Timóteo passa a integrar a equipe, e bem depois também Lucas passa a integrar a equipe. Então é assim que as coisas vão rolando. Finalmente eles chegam na Macedônia. Agora Paulo e sua equipe estão na Europa. Eles estão na cidade de Filipos. A Macedônia ficava ao norte da Grécia, né? Abaixo da Grécia, a Caia, ali estava Corinto. Então, eles estão ali em Filipos. E ali em Filipos, nós vamos ter algumas coisas interessantes, 3 coisas. Nós vamos ter a conversão de Lídia, nós vamos ter um episódio com uma jovem adivinha, que era possessa por espíritos de adivinhação, e vamos ter também uma experiência interessante da conversão de um carcereiro. Muito bem. Paulo vai orar à margem do rio, onde as mulheres costumavam também estar ali orando, e ali que ele vai encontrar, vai conhecer Lídia. Lídia é uma pessoa importante da cidade, ela é comerciante importante, ela trabalha com a venda de púrpura. O comércio de púrpura era um comércio muito importante. Filipos é um grande centro, né? Um grande centro, inclusive comercial. E Lídia trabalha com isso. Púrpura era uma especiaria cara, porque um produto caro, porque o povo comum, o povo simples, não podia adquirir, não podia comprar tecido tingido de púrpura. Isso era para nobreza, isso era para alta classe. Tanto que a púrpura vai ser uma cor representante da realeza. E mais tarde, na história do cristianismo, normalmente no cristianismo católico, isso vai representar a cor do cardealato. Então não é uma tintura que qualquer pessoa pode adquirir, já naquela época, no primeiro século. E Lídia trabalhava com isso, ela era uma pessoa muito importante. E o Espírito Santo
tocou no coração dela para que ela ouvisse o que Paulo tinha a dizer. Ou seja, o Espírito preparou o coração de Lídia para receber a palavra de Deus, para receber a mensagem do Evangelho. E isso é tão verdade que não só ela vai abraçar esse Evangelho, mas leva Paulo para sua casa, a sua casa toda, a sua família toda também, a ouvir a palavra, abre o coração, recebe isto, todos são batizados e todos recebem o Espírito Santo. Então isso é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa boa, positiva, uma coisa boníssima. A outra experiência que Paulo vai ter ali naquela localidade, em Filipos, é de uma moça. Paulo está falando, está anunciando a palavra ao povo, e uma jovem diz, ela é possuída por espírito maligno, ela é uma moça endemoniada, e Lucas deixa isso muito claro e já vai abrindo o verbo, era uma endemoniada. E ela diz que o povo deve ouvir o que Paulo e os seus companheiros têm a dizer, porque eles são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e aquilo que eles têm para dizer salvará o povo. Ou seja, não é mentira. Aí o demônio não está mentindo, mas o demônio é capaz de dizer a verdade para conquistar, para convencer. Mas sempre depois de uma verdade vem muitas mentiras. Então, a fim de agradar o apóstolo e a sua comitiva, aquele espírito fala através daquela moça a verdade. Só que, por ela ser uma adivinha, e o que ela está dizendo soa para o povo como uma adivinhação, porque o povo se impressiona. Como que ela sabe? Quem são eles? E como que ela sabe o que eles vão nos dizer? Então, para eles, ela está adivinhando, mas era o espírito maligno nela e através dela falando verdades que são verdades de Deus. Eles eram mesmo servos de Deus e a mensagem que eles tinham para transmitir, de fato, era uma mensagem de salvação. Mas esse espírito que estava nela e que fazia as adivinhações, fazia com que essa moça que era escrava desse muito lucro para os seus senhores. Então ela era usada comercialmente. As pessoas que eram donos dela, ou donas dela, ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia, porque eles cobravam muito caro para ela adivinhar coisas para as pessoas. E de repente, quando Paulo começa a ouvir aquilo que ela fica repetindo, aquilo vai incomodando o apóstolo, e Paulo também era daqueles que tinham um pavio curtinho, ele não tinha um pavio muito grande não. E aquilo foi incomodando, foi aborrecendo o apóstolo. Ele imediatamente se volta para essa moça e repreende o demônio que está nela, expulsa o demônio do corpo dessa menina e pronto, a menina fica liberta, o espírito de adivinhação sai, deixa o seu corpo e, enfim, ela está livre. Contudo, isso vai trazer consequências, porque a partir do momento que ela não tem mais o espírito maligno, que é o espírito de adivinhação, ela para de dar lucro para os seus senhores, porque agora ela não consegue mais adivinhar, e eles ganhavam dinheiro, era justamente com as adivinhações que ela era capaz de fazer, que na verdade era o demônio. Então, como Paulo expulsou o demônio, libertou essa jovem, ela agora não tem mais como adivinhar e, por conseguinte, não pode mais gerar lucro para os seus senhores. Eles não ficam satisfeitos com isso, ninguém ficaria. Eles têm um prejuízo no seu negócio. O que eles fazem? Eles chamam as autoridades e denunciam Paulo
e Silas, e eles vão ser denunciados por estarem causando uma perturbação na ordem social. Eles não têm como acusar Paulo, por exemplo, e acusar Silas, vamos dizer, olha, eles impediram a moça de profetizar, de adivinhar, nem profetizar, adivinhar. Eles impediram a menina de adivinhar, e era a adivinhação dela que gerava dinheiro para nós, recursos financeiros. Eles não podem fazer essa acusação porque não tem nenhum respaldo. Mas como eles estavam pregando mensagem de salvação de um Deus diferente daquele que os romanos cultuavam, então eles têm, por esse viés, condições de acusar Paulo, acusar Silas, enfim, a sua comitiva. E é assim que Paulo e Silas vão parar na cadeia, porque, na verdade, eles não foram presos porque expulsaram o demônio daquela mulher, mas a acusação é que eles estavam perturbando a ordem estabelecida. Eles falavam de um Deus que não era o Deus que os romanos cultuavam, e isso não era aceito. Eles estavam tumultuando a ordem, a paz naquele lugar, e eles então são levados para a cadeia por causa disso. Agora, o interessante aqui, que é a outra experiência que vai acontecer com eles, é que quando eles estão na cadeia, e isso é significativo para nós, eles não vão se lamentar por estarem na cadeia. A Escritura vai dizer, Lucas vai registrar, que eles cantam louvores a Deus. Eles sabem que tudo isso faz parte da sua missão. Isso tudo está dentro do processo da ação do Espírito Santo, está dentro do processo do serviço a Deus, a Cristo. Eles não estão presos ali se lamuriando. Isso é importante de nós percebermos, porque nós precisamos entender que quando passamos por momentos turbulentos na nossa vida, passamos por desafios ou enfrentamos desafios incompreensíveis na nossa vida, frustrações terríveis, não devemos nesse momento nos lamuriar, não devemos nos lamentar, murmurar ou resmungar, mas devemos ter aquela postura de submissão a Deus, de confiança em Deus, a ponto de adorá-lo em meio à crise, adorá-lo em meio à turbulência, que é o que eles estão fazendo. E mostra o texto de Lucas que por volta da meia-noite um terremoto. Não é um terremoto qualquer, é na verdade uma ação de Deus, uma ação de libertação, uma ação de salvação. Porque com esse terremoto todas as portas da prisão se abriram, inclusive as cadeias, as algemas, todas se soltaram. Então não é um terremoto qualquer. Nesse momento, quando o carcereiro percebe o que aconteceu, ele logo imagina, todos os presos fugiram e a corte romana vai me condenar à morte, porque eu terei que pagar com a vida pela fuga desses prisioneiros que estavam sob a minha guarda, a minha vigilância. É quando ele então empreende esforço para tirar a própria vida, Paulo interfere e ele diz: não faça isso, você não precisa tirar a sua vida, porque todos estamos aqui, nenhum de nós foi embora, estamos todos aqui.
Paulo não perde tempo para anunciar a palavra. Esse homem crê em Cristo, ele aceita a mensagem, até porque ele viu o que aconteceu e viu que todos os presos estavam lá. O que Paulo fez e convenceu todos a fazerem, nós poderíamos dizer que foi uma loucura, uma insanidade. Porque qualquer pessoa que está condenada, possivelmente condenada à morte, e tem a chance de escapar, não vai pensar duas vezes. Mas Paulo diz, não, ninguém vai sair, fica todo mundo aqui, porque Paulo entendia, é Deus agindo. E ele tem algo maior ainda para operar. Esse homem, então, crê nesse evangelho, crê na mensagem de Paulo, ele entende que há uma manifestação de um Deus ali, e ele quer saber como é que ele pode ser salvo, o que ele tem que fazer. Paulo mostra para ele qual é o caminho, é crer no Senhor Jesus, crer em Cristo, esse é o caminho, é a fé. Paulo vai à casa desse homem, leva essa mensagem, a casa desse homem toda se converte, e ele e a sua família são batizados e recebem o Espírito Santo. Depois, Paulo, que é cidadão romano, ele revela isso e ele recebe a libertação. Sai da cadeia livre sem precisar ter empreendido fuga. É a ação de Deus. Aquilo que Paulo conquistou na sua vida antes de ter Cristo, antes de conhecer a Cristo, como a sua cidadania romana, Deus vai usar isso como uma bênção na vida de Paulo, porque é por conta disto que ele vai ser posto em liberdade. Isso é extraordinário, a maneira como Deus trabalha. Então, a comitiva agora vai para Tessalônica e lá vai anunciar também o Evangelho. Ele vai mostrar a partir do Primeiro Testamento ou da Escritura hebraica. Ele vai mostrar que Jesus é o Messias prometido. Jesus, portanto, é o Cristo, ele é o Salvador. E é claro que em todos esses lugares por onde Paulo vai passando, ele privilegia anunciar o Evangelho primeiro aos judeus. Primeiro aos judeus. Depois ele vai aos gentios. E aqui não é diferente. Ele faz isso em todos os lugares por onde ele passa. Ele anuncia Jesus para os judeus, depois ele anuncia Jesus para os gentios, nesse caso aqui, os gregos, né? Então você vê, ele anuncia esse evangelho em Tessalônica e anuncia esse evangelho em Bereia. Só que quando ele chega em Bereia, o que ele percebe é algo mais cativante, porque esses crentes, esses ouvintes de Bereia, são diligentes, eles são pessoas muito atentas e muito cuidadosas, criteriosas. Eles aceitam o que Paulo está dizendo, eles aceitam aquela palavra, eles aceitam a mensagem, mas eles precisam ter certeza se aquilo que Paulo está dizendo é mesmo desse jeito. Então eles vão conferir nas Escrituras tudo o que foi dito e vão analisar minuciosamente para poder ter a convicção plena de que não estão sendo enganados e de que o apóstolo não está inventando coisas. Isso é extraordinário, porque isso mostra uma qualidade, mostra uma virtude. Eles são pessoas prudentes, são pessoas diligentes. Nós precisamos tomar isso como uma lição para nós também. Nós precisamos aprender a filtrar as coisas que ouvimos. Nós precisamos aprender a tecer crítica ao que vemos e ao que ouvimos.
Nós não podemos, e isso eu me refiro não só a essas questões de ordem espiritual, do livro, da Bíblia, pregação do Evangelho, em tudo e por tudo na vida. É muito comum pessoas se envolverem com doutrinas erradas, perigosas, se machucarem, porque não filtram, não criticam, não analisam, aceitam de pronto tudo que vem, tudo que ouvem. Ah, mas foi fulano que disse, e daí que foi fulano que disse? É preciso conferir se é assim. Aí vem aqui não é a apostila, aqui já fora da apostila, eu quero apenas aproveitar o gancho. Aí vem aquilo que na filosofia se estuda, se discute, que é o ato de pensar. A palavra pensar é sopesar, significa colocar na balança para verificar o peso. Você não aceita a coisa como verdadeira só porque fulano ou beltrano disseram que é verdadeira. Você precisa colocar na balança para conferir o peso, para ver se é mesmo desse jeito ou se não é diferente. Não tem um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Então temos que estar atentos, aprender com os crentes de Bereia. Era Paulo quem estava ensinando, era Paulo quem estava anunciando o Evangelho. Sim, mas mesmo eles tendo muito respeito pelo apóstolo, admiração por ele, mesmo eles sabendo do bom testemunho que o apóstolo dava e do alto conceito do qual ele gozava perante todos por onde ele passava, ainda assim, eles foram conferir se aquilo que ele dizia era mesmo daquele jeito. Prudência. Isso é prudência. E é ao mesmo tempo um gesto de sabedoria. Estão sendo sábios em investigar, em filtrar, em verificar se as coisas são mesmo assim. Daí você tem crentes conscientes, que não se levam pelo emocional, não se levam pelo sorriso, pelo tapinha nas costas, não se deixam seduzir por discursos agradáveis, discursos motivacionais, discursos fáceis, mas são pessoas que estão abertas para receber, estão abertas para aprender, abertas até para mudar, para crer, mas elas precisam primeiro verificar se as coisas são mesmo assim. Prudência, pessoas diligentes. São exemplos para nós, portanto, os crentes de Bereia. E a comitiva de Paulo parte para Atenas, agora na Grécia. Em chegando lá, o que Paulo vê? Paulo viu uma cidade mergulhada em idolatria. A idolatria tomava conta do lugar. Ídolos para todo lado, deuses de tudo quanto era jeito. Isso ele observa tão logo chega no lugar. E como uma pessoa piedosa e extremamente ligada a Deus,
extremamente em comunhão com o Espírito Santo, o que ele sente? Ele sente uma grande inquietação por ver tanta idolatria, por ver um povo tão devoto aos ídolos, um povo tão idólatra. Aquilo o incomoda, aquilo causa tristeza e ao mesmo tempo indignação. É o que Paulo sente. Mas o que ele faz com relação a isso? Ele começa a anunciar a palavra. Ele vai mostrar coisas importantes sobre Deus. Entra no Areópago, ali estão altares para vários e infinitos deuses, e um altar vazio com uma única faixa ao Deus desconhecido. Na sua estratégia, perspicácia, Paulo diz: eu vim falar para vocês sobre esse Deus desconhecido, porque eu conheço ele e vim apresentá-lo a vocês. E ele então vai mostrar, você tem no seu texto, Deus é o Criador do universo, aquele Deus desconhecido. Deus é o mantenedor da vida, ele está revelando Deus àquele povo. Deus é o governador de todas as nações. Deus é o Pai dos seres humanos. Deus é o juiz de todo mundo. O Deus desconhecido. Mas o que Paulo está falando, ele está falando para intelectuais. E eles estão atentos. Mas ele vai entrar num particular que vai incomodar, porque choca a cultura grega. Esse Deus que se fez carne, que é tudo isso, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Opa! Aí já não aceitamos mais. Então, um pequeno grupo, talvez os 4, aceitaram o discurso de Paulo. Outros, diz o texto de Lucas, que até zombaram dele. E outros disseram: olha, Paulo, vou fazer o seguinte, outro dia a gente discute sobre isso aí, essa questão de ressurreição, isso aí. Outro dia a gente discute, deixa para lá. E deram as costas e foram embora. É muito difícil você anunciar o Evangelho para pessoas que têm o coração endurecido, que já se fecharam em torno de uma verdade, que já consideram absoluta. Foi lá na experiência de Paulo, mas é assim na nossa experiência também. Não são todas as pessoas para quem você anuncia o Evangelho que aceitarão de boa fé, de prontidão. É uma minoria, mas é assim em todo lugar, em todos os tempos. As pessoas, mesmo as pessoas crentes, não têm a mesma disposição de receber as verdades de Deus em profundidade. Basta você ver na sua experiência religiosa, no local onde você congrega, que se chamar as pessoas para estudar o texto da palavra de Deus,
uma minoria, mas bem ínfima, é que vai comparecer para estudar. Porque a maioria entende que aquilo não é prioridade, outras coisas são prioridade. Mas tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, isto não é prioridade para a maioria dos crentes. Não estamos nem falando do que está fora do contexto. Então, é de surpreender que aqui uma minoria bem ínfima, uma minoria mesmo, é que aceitou o discurso de Paulo. Isto é o que acontece em geral. Então, o que nós podemos extrair de tudo isso temos que planejar nossas ações, planejar a nossa vida, planejar inclusive o realizar, o fazer a obra de Deus. Mas temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, porque às vezes aquilo que nós planejamos fazer para a nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja ministerial, religiosa, espiritual, não importa. Às vezes, tudo que nós planejamos, embora coisas boas, positivas, honestas, éticas, ainda assim, pode não ser vontade de Deus, pode não ser plano de Deus. E Ele tem um outro plano para nos apresentar, que não aquele que nós temos. Tem uma outra direção a dar, que não aquela para a qual estamos indo. Nós temos que ter sensibilidade, portanto, para perceber quando o Espírito Santo nos breca, nos detém, nos impede de prosseguir. Às vezes, esse impedimento não é uma ação do maligno. Às vezes, esse impedimento é uma ação de Deus. Porque o que Ele tem para nós não é aquilo que nós estamos pensando ou almejando. É algo diferente. É algo absolutamente diferente daquilo. E temos que ter a humildade para aceitar isso, a sensibilidade para perceber isso e ter o discernimento para entender qual é a vontade de Deus, já que não é aquela que achávamos que seria. Precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos entender que em meio à crise, em meio à turbulência, em meio às decepções e frustrações, nós não devemos maldizer, murmurar, questionar. Nós devemos louvar e adorar a Deus, cultuar Deus, para que Ele haja em meio à crise, para que Ele haja em meio à turbulência, porque Ele pode resolver o problema da maneira melhor e mais segura que nós mesmos seríamos capazes de fazer. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, por mais que ele seja a palavra viva de Deus, a palavra que salva, que liberta, há pessoas que não estão abertas para receber. E muitas das vezes, essas pessoas nem são as que estão fora do contexto cristão. Às vezes, pessoas de dentro do contexto cristão não estão abertas para ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus como precisam receber, como devem receber, e apresentam resistência, apresentam dificuldade, se fecham quando deveriam se abrir para receber a palavra, quando deveriam priorizar o conhecer a palavra. Precisamos estar atentos a isto. Como os crentes bereanos, nós precisamos ser pessoas críticas.
Nós precisamos ser pessoas de reflexão, pessoas que não aceitam tudo de pronto. Nós precisamos ver e ouvir, mas sermos capazes de criticar o que vemos e ouvimos para termos certeza se aquilo é assim. Não aceitar como verdade qualquer coisa que nos dizem, qualquer coisa que nos mostram. São lições que aprendemos nessa experiência de Paulo, na Macedônia, na Grécia, nessa empreitada, nessa primeira experiência do apóstolo na Europa. Então vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso e que Deus nos abençoe durante toda esta semana e que nós possamos ser crentes bereanos. Amém.